Boa noite, a paz, vocês estão bem? Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 10, diz assim. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele pode ocupá-lo. Toda vez que eu leio essa história sobre a mulher sunamita e o favor que ela fez para o profeta Eliseu, a palavra que me vem à mente é empatia. Empatia é você reconhecer a situação do outro, e mais do que isso, é você se colocar no lugar do outro. Sabe aquela frase que você já ouviu? É você calçar os sapatos do outro para você ver aonde aperta. Como é a caminhada do outro com o sapato que ele tem. Então a gente não vai julgar a situação. A gente vai colocar o sapato e ver qual é a real. E foi assim. Ela se colocou no lugar daquele homem e resolveu fazer além. Isso significa que quando eu quero expressar empatia por alguém, eu preciso primeiro me colocar no lugar dessa pessoa. Mas para me colocar no lugar dessa pessoa, eu preciso sair do meu. Então eu preciso parar de olhar para a minha vida, para os meus problemas, para as tempestades que vêm, para os conflitos, para tudo aquilo que está acontecendo, que suga a gente, que faz muitas vezes o nosso olhar ficar embaçado diante das situações. Então eu saio de mim e me coloco no lugar do meu próximo. Sempre tem alguém sofrendo do nosso lado. Sempre tem alguém sofrendo mais do que nós. Quando você pensa na guerra que você está enfrentando, a gente que recebe o tempo todo informação sobre pessoas, e eu falo, meu Deus, como essa mãe está suportando, como esse pai está suportando, como esse marido está suportando, como essa esposa está suportando situações de enfermidade, situações extremas de sofrimento. Então a empatia, eu saio do meu lugar para assumir o lugar do outro. Essa mulher se colocou no lugar do profeta. Ele não pediu nada para ela, e ela estava oferecendo comida para ele. Ele não falou, olha, prepara um lugar para mim. Ela sabia que esse homem tinha uma missão importante. Ela sabia que esse homem viajava, que ele se sentia cansado. Então ela resolve fazer além. Ela resolve construir um quarto para ele, para que ele pudesse ter um momento de descanso, para que ele pudesse ter um momento dele com Deus, porque ele era um homem de Deus. Era um momento que ele ia ficar sós com o Senhor, que ele podia renovar as suas forças. Essa mulher se colocou, e me colocar no lugar do outro não é um sentimento, porque nem sempre nós vamos querer. Porque a gente está focado no que nós estamos vivendo. Então é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe colocar o calçado de outra pessoa para poder fazer além por ela, para poder demonstrar a empatia, para poder demonstrar que ela não está sozinha, que tem alguém que pode ajudá-la, para demonstrar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava chateada, porque ela falou assim, pastora, eu estava na frente da escola para buscar meu filho, e tinha algumas mães, espero que elas não estejam aqui, essas mães. As mães estavam conversando entre elas, e elas estavam falando sobre as notas baixas de alguns alunos da sala, né? E elas falavam assim, cadê a mãe dessas crianças? Essas crianças não têm mãe, essas mães que não cuidam, que não estudam com as crianças. E ela estava atrás, e o filho dela não tinha ido muito bem naquela prova. E ela ficou com vontade de falar, tá aqui a mãe, mas ela é crente. E aí ela respirou fundo e entregou para Jesus, porque Jesus conhece a realidade dela, e eu também. E aí eu entendi porque ela ficou mal. Por quê? Porque eu entendo a realidade dela. Não é simples, porque as histórias são diferentes, as dores são diferentes, os desafios são diferentes. Nós não podemos julgar por aquilo que vemos, por aquilo que não sabemos. E nós cometemos muito, porque a Bíblia diz que quando eu julgo, eu vou ser julgado também. Então eu julgo, a criança tirou, cadê a mãe da criança? A mãe que não cuida, a mãe que está fazendo o quê? Pé e mão?
e não sabe qual que é o problema, não sabe a real situação de uma casa. Eu ensino a Valentina, porque nem todo mundo da sala dela conhece Jesus como ela conhece. Tem os pais unidos, nem sempre, tem crianças que os pais são separados, então às vezes ela vem comentando situações e falas das crianças, e ela fica chocada, às vezes triste, né? Então aí a gente vai conversando com ela, eu começo a explicar, perguntar, Valen, mas e essa sua amiguinha, mas e o pai, e a mãe? Ela vai contando, porque as crianças falam entre si, as crianças se abrem umas com as outras, e aí você vai entendendo que houve separação, ou que a criança não é cristã, que a família não é, que ela não conhece, ou que a criança tem a família destruída por tantas outras coisas. E aí você vê a rebeldia do menino, da menina. E eu fui falando isso para ela, eu fui falando, Valentina, a gente precisa se colocar no lugar. Nem todo mundo tem a realidade que você tem. Então você precisa entender por que a sua amiguinha, essa daí, pega no seu pé. A amiguinha chama ela de baixinha e ela fica muito nervosa, porque ela quer crescer. Eu falo, calma, não tenha pressa, você vai crescer. E a menina fica, e quanto mais ela vê que a Valen fica brava, aí que ela, coisa de criança, quem nunca fala sério, né? A rainha aqui que passou bullying, nossa, eu sofri todos os tipos de bullying que você possa imaginar. E eu falo para ela, mamãe sobreviveu, tá tudo certo, isso passa. Mas eu encorajo ela a se colocar no lugar, a mostrar, falar assim, olha, não é a mesma realidade, não é a mesma casa, não são as mesmas histórias. Então nós precisamos sair do nosso lugar e nos colocar no lugar do nosso próximo. Por quê? Porque a lei da semeadura é real. O que você planta, você colhe. Quando você semeia empatia, você colhe empatia. E é a Bíblia que está dizendo isso. A gente continuando no versículo 11, olha o que aconteceu. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que nós podemos fazer por você? Ele queria retribuir aquela bondade. Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu, Deus estava incomodando ele, perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Quando você semeia empatia, você colhe empatia. Às vezes você não vai receber de volta da pessoa que você fez, mas Deus vai levantar outra pessoa para que você possa colher. Outra pessoa que vai se colocar no seu lugar e fazer além. Essa mulher fez além. Ela fez além pelo profeta, e o profeta fez além na vida dela. Deu um filho a ela, aquilo que ela queria, aquilo que estava no coração dela, porque Deus assim tinha mostrado para ele. Às vezes a gente se frustra, porque a gente ajuda algumas pessoas, e essas pessoas viram as costas. Quantas pessoas estão machucadas e amarguradas, porque fizeram o bem e não receberam o bem de volta. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus vai levantar pessoas para fazer o bem por você, se você plantar, porque quem planta colhe. Mas teve um que fez, e por isso você já pode fazer. Jesus fez por mim e por você. Jesus calçou os nossos sapatos, ele virou humano, então ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele quis desistir, ele chorou. Jesus foi tentado, ele não pecou assim como nós, mas ele sofreu todas as coisas que um humano pode sofrer. Ele calçou os nossos sapatos, mas ele foi lá e morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos falar com Deus novamente.
pudéssemos ter acesso, porque a Bíblia diz que o acesso a Deus só vem por um único caminho, que é Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Então se você se coloca no lugar, se você demonstra empatia por alguém, se você faz além na vida de alguém e essa pessoa não reconhece, continua fazendo, porque isso você só faz porque Jesus fez por você primeiro. Você só pode fazer porque você recebeu dele primeiro a graça de estar vivo e poder fazer por alguém. A gente nunca ganha de Deus, a gente vive isso. A gente fala isso desde que a gente se conhece por gente em relação ao ministério. Você nunca vai ganhar de Deus. Tudo que você faz para Ele, você fala, nossa, vou surpreender Deus. Ele vem e te surpreende ainda mais. Porque antes de você fazer, Ele já sabe. A gente nunca vai ganhar. Então, quanto mais a gente faz, mais Ele levanta pessoas para se colocar no nosso lugar. Eu vejo isso na nossa vida. E quando eu falo para a Valentina, eu vejo isso na nossa vida porque nós não temos uma rotina normal. Os meus filhos nunca foram dormir 9 horas da noite para os neurônios lá produzir aqueles negócios lá. Não, eu li aquilo lá e ficava apavorada. Aí eu falava, Senhor Jesus, eles são teus, estamos fazendo a obra. Graças a Deus, eles produz de algum jeito e Jesus faz um milagre. Eles dormem 1 hora da manhã, eles estão sempre viajando. A Valentina está com a mochila, ela faz lição aqui, ela faz tarefa depois do segunda de glória, ela estuda para a prova no caminho. E aí a professora entende, ela cumpre todas as regras, mas a gente recebe empatia, a gente colhe empatia. Porque nós semeamos empatia, nós nos colocamos no lugar das pessoas. Se eu ficasse só preocupada com as guerras que a gente enfrenta, não, eu saio e vou ajudar. É para isso que nós fomos chamados. Ide e fazer discípulos, falar de Jesus, mostrar Jesus para as pessoas. Jesus é o maior exemplo de empatia. Ele fez primeiro, Ele se colocou no nosso lugar. E Ele nos ensinou a fazermos o mesmo. Às vezes a gente quer falar tanto, às vezes a gente quer insistir tanto com uma pessoa para ela vir para a igreja, e Deus está falando para você só se colocar no lugar dela, dar um abraço, ouvir, dar um consolo, às vezes ajudar financeiramente. As pessoas, elas estão precisando de um sinal para saber que Deus existe. Dá para imaginar que tem gente que acredita que Deus não existe? Deus conta com você para mostrar que Ele é real. Romanos 12:15 diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. É o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Amém? Senhor, muito obrigada por essa palavra que é de confronto, é de encorajamento, é de chacoalhão. Às vezes estamos tão preocupados e focados no nosso problema, e do nosso lado tem alguém sofrendo, tem alguém esperando, tem alguém questionando a sua existência. E nós temos a resposta. O nosso abraço é a resposta. O nosso ouvido é a resposta. O que sai da nossa boca é a resposta, porque a tua palavra é a resposta. O nosso consolo é a resposta. Os nossos recursos são resposta para alguém. Obrigada por nos chacoalhar. Que essa semana o Senhor coloque no coração de cada um uma pessoa, para que eles possam se colocar no lugar, para que eles possam mostrar o seu amor, para que eles possam prestar atenção. Quando fazemos isso, quando abençoamos, somos ainda mais abençoados, porque nunca vamos ganhar do Senhor. Quando semeamos empatia, colhemos empatia. Obrigada, Jesus, por ser inspirador, por ser esse maior exemplo para nós, por nos amar mesmo diante de tantas limitações que temos, por ter morrido por nós, por ter nos dado de novo o presente de podermos falar com o nosso Pai, que cuida de nós em todo o tempo. Que possamos ser obedientes à sua voz, e que possamos presenciar, que possamos vivenciar essa colheita, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.